Rasputin, já ouviu falar dele? A verdadeira história do homem que desafiou imperadores, igrejas e até a morte. Gregory Rasputin, um nome que ecoa como um sussurro nos corredores gelados da história russa. Um nome que foi associado a tudo o que há de mais sombrio, místico e perturbador na virada do século XX. Alguns o chamam de profeta, outros de demônio. Mas uma coisa era certa, tá? Rasputin não era comum. E quem tentou tratá-lo como tal, ou enlouqueceu, ou desapareceu. Rasputin nasceu em 1869 na obscura e congelante vila de Pokrovsk. Se vocês acham que eu estou falando esse nome com a pronúncia correta, esqueça. Tá? Algo parecido. Fica na Sibéria, um lugar onde o inverno parece eterno. E a fé se mistura com o medo invisível, tá? Desde cedo, Rasputin demonstrava algo diferente. Não era um gênio, nem um orador. Era sujo, rude e iletrado. Mas tinha algo, um olhar, uma presença, um magnetismo que parecia vir de outro plano. Era comum ouvir que ele via coisas, que falava com espíritos, que sabia o que você havia sonhado na noite anterior. E, como é de praxe, com os amaldiçoados pela clarividência, a vila o tratava com suspeita, mas não podia ignorá-lo, tá? Ao atingir a idade adulta, Rasputin teve uma experiência que ele mesmo chamaria de chamado divino. Abandonou a esposa e filhos e saiu caminhando, literalmente a pé, por toda a Rússia, visitando monastérios, seitas religiosas e comunidades místicas. Ele não buscava Deus. Ele dizia ser conduzido por algo maior, tá? E esse algo, segundo relatos, lhe ensinou como tocar pessoas, como curar com as mãos, como hipnotizar com palavras. Rasputin se tornaria um starets, uma figura mística, sem vínculos com a ortodoxia oficial, mas respeitado pela sua aura espiritual. No entanto, o que ele fazia não era ortodoxo, tá? E talvez nem humano. À medida que caminhava por vilas, começaram os relatos de milagres. Gente paralítica que voltou a andar. Pessoas com dores incuráveis que se aliviavam após seu toque. Mas sempre vinha junto o escândalo. Rasputin também era conhecido por seu apetite sexual incontrolável, por se envolver com mulheres casadas, por agir como se o prazer físico fosse também uma forma de oração. Para ele, o pecado fazia parte da iluminação, tá? Abre aspas. Só se pode ser puro quem mergulhou na lama. E assim por si mesmo, dizia. Essas ideias, gente, o colocaram na mira da igreja ortodoxa russa, tá? Mas também tornaram perigosamente interessante para os círculos ocultistas da nobreza. Em pouco tempo, Rasputin foi convidado a São Petersburgo e foi lá que o destino da Rússia mudou, tá? Em 1905, o czar Nicolau II enfrentaria crises internas graves. A monarquia estava ameaçada, o povo faminto e, para piorar, o herdeiro do trono, o pequeno Alexei, sofria de hemofilia, uma doença que, na época, era sentença de morte. A imperatriz Alexandra, desesperada, buscava ajuda além da ciência, tá? E foi então alguém sussurrou o nome de quem? Rasputin. A entrada de Rasputin no Palácio Imperial foi um divisor de águas. Quando o menino Alexei sangrou internamente e estava à beira da sua morte, Rasputin foi chamado. Não levou remédios. Apenas colocou as mãos sobre o menino, sussurrou palavras e saiu. No dia seguinte, Alexei melhorou. Isso não aconteceu uma vez, tá? Aconteceu várias. Mesmo à distância, Rasputin era capaz de controlar as crises do herdeiro. A imperatriz ficou convencida. Aquele homem não era deste mundo. Mas o resto da corte viu em Rasputin um inimigo, um monge sujo, camponês, analfabeto, que agora dormia no palácio. Jantava com os ministros, opinava sobre a guerra e economia e mais. Rasputin tinha total controle sobre a cesarina e influência crescente sobre o Cesar. Por trás da sua barba desgrenhada e olhos azuis penetrantes, escondia-se o homem mais poderoso da Rússia sem ter qualquer cargo oficial. Começaram então os rumores que ele era bruxo, que dormia com a cesarina, que hipnotizava as damas da corte, que realizava rituais sexuais secretos, que era o anticristo enviado para destruir a monarquia de dentro para fora. Cartas falsas foram forjadas, retratos obscenos inventados, e uma campanha midiática foi feita para destruir sua imagem. Mas ou melhor, quanto mais o atacavam, mais Rasputin crescia. Ele parecia intocável. Tentaram matá-lo em 1914. Uma mulher o esfaqueou no abdômen com uma lâmina envenenada. E ele sobreviveu, tá? Pasmem. E voltou ainda mais enigmático, dizendo que havia conversado com anjos enquanto sangrava. Depois disso, passou a prever a sua própria morte. Deixou cartas. Nelas dizia: se for assassinado por plebeus, o Cesar sobreviverá. Mas, se for nobres, toda a família Romanov será exterminada em menos de 2 anos. Essas palavras soaram como loucura, tá? Até que em 1916, a conspiração aconteceu. Nobres, liderados por Félix, atraíram Rasputin para um jantar. Serviram-lhe vinho e bolos com cianeto. Rasputin comeu e nada aconteceu. Atiraram em seu peito. Ele caiu. Minutos depois, se levantou e tentou fugir. Recebeu mais 2 tiros. Ainda se arrastava. Foi espancado com barras de ferro. Ainda respirava. Por fim, jogaram seu corpo amarrado no rio Neva. Quando encontraram o cadáver, notaram. Ele morreu afogado. Sobreviveu ao veneno, aos tiros, às pancadas, mas a água o levou. Ou talvez a própria terra não quisesse mais. Pouco tempo depois, a profecia se cumpriu. Em 1918, toda a família Romanov foi executada pelos bolcheviques. E a Rússia nunca mais foi a mesma. Até hoje, estudiosos esotéricos, historiadores e conspiracionistas tentam esconder o que Rasputin era. Um curandeiro iluminado? Um agente espiritual enviado para tentar salvar o cesarismo? Um manipulador genial com poderes reais? Ou
uma anomalia genética no sistema da história humana. Há quem diga que Rasputin era o último de uma linhagem perdida de mestres siberianos. Outros acreditam que ele era parte de uma guerra espiritual maior, entre forças celestiais e entidades sombrias que disputavam o destino da humanidade. E há quem vai além, tá? Que Rasputin não era inteiramente humano, que suas habilidades, sua resistência física, seu poder sobre mentes são indícios de outra origem. O certo é que nenhum outro homem, antes ou depois, causou tanto impacto, sem ter qualquer poder institucional, tá? Rasputin não foi rei, não foi papa, não foi general, mas mudou os rumos da história com o olhar. Isso não se aprende, tá? Se é que ele aprendeu algo, talvez apenas lembrava de quem ele realmente era. Até a próxima.